Bom dia, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo, um excelente, maravilhoso final de semana. E hoje, vamos iniciar a nossa aula de história, onde nós estamos falando sobre o tema tempo, na unidade 4, falando sobre o tempo. E em relação ao tempo, nós vimos na aula passada, na página 72, nós falamos sobre ontem, hoje e amanhã. Então, só para a gente relembrar um pouquinho sobre isso, antes da gente fazer a correção das atividades que está na página 73, vamos relembrar então alguma coisa, Então, o ontem é aquilo que já passou, como por exemplo, ontem foi que dia? Foi domingo. E hoje é que dia? Hoje é segunda-feira, não é isso? Dia 11 de outubro de 2021. É hoje, E amanhã? Amanhã será terça-feira, dia 12. E dia 12 nós comemoramos o quê? O Dia das Crianças. Dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. Bom, então, meus amores, espero que vocês tenham entendido que ontem foi o que passou, Isso que foi o domingo. Hoje é o momento em que nós estamos vivendo, que é o dia 11, que é a segunda-feira. E amanhã será o dia 12, que é a terça-feira, tá certo? Bom, então nós fazemos algumas atividades que nós dependemos do quê? De entender o tempo, aquelas atividades que passou, que são coisas passadas, e temos aquelas atividades que temos que fazer no dia de hoje, como por exemplo, segunda-feira vocês têm aula de quê? Tem aula de história, de outra disciplina, e na terça-feira, quais são as aulas da terça? Ou seja, cada dia nós temos um compromisso diferente, tá certo? Bom, então, vamos aí para a correção da primeira questão. Página 73. Primeira pergunta. Observe as imagens da página anterior. As imagens estão na página 72, tá? O que as pessoas dessa família, farão amanhã? Bom, então temos a historinha aí, Elas irão ao trabalho de ônibus ou irão ao parque. Bom, elas dizem assim, lá no texto assim, hoje vou de ônibus para o trabalho. Então é hoje, Não é amanhã. Ontem, na aula de geografia, eu e meus colegas construímos uma maquete. Então aqui foi ontem. E como é que ele está pedindo amanhã? Aqui diz, amanhã iremos ao parque. Então, vai ser o segundo quadrinho, irão ao parque. Na segunda questão, diz assim, converse com um adulto de sua família e descubra, tá bom? Primeiro pontinho, são respostas pessoais, tá? É só pra gente conversar, entender um pouquinho sobre, quais atividades ele realiza todos os dias. Bom, então aí, por exemplo, a sua mãe, quais as atividades que sua mãe faz todo dia? Ela faz o almoço todo dia? Bom, então é uma atividade que ela faz todo santo dia, Limpa a casa, Lava a louça. Segundo pontinho, por que essas atividades são tão importantes para a sua família? Por que vocês acham que essas atividades são tão importantes para a família? Bom, cuidar da casa e cuidar da família é importante, Porque senão como é que vai ficar, Pode ficar tudo abandonado? Não pode, E o último pontinho, de qual das atividades que fez ontem ele mais gostou? Então, qual das atividades, por exemplo, que a sua mãe fez ou que o seu pai fez,
a que ele mais gosta, né? A que ele mais gostou de fazer no dia de ontem. Tá certo? Vamos agora para a nossa terceira questão, que diz assim: agora desenhe uma atividade que você e o adulto com quem conversou fizeram juntos ontem. Então, aqui é uma atividade do passado, né? De algo que já passou, que foi o ontem. Então, faça aí, por exemplo, desenho, né? Se você ajudou, no caso, a lavar as louças, né? A limpar a casa, arrumar a cama, alguma atividade desse tipo. Ou foi ao supermercado fazer compras, foi comprar algum presente para alguém, alguma coisa assim, tá certo? Que vocês fizeram de modos separados, tá? Bom, e agora vamos lá para a página 74, falar sobre o passado e o presente. Já que nós falamos bastante sobre ontem, não foi? Hoje e amanhã. Bom, isso tudo nós vamos falar hoje sobre o passado e o presente, onde essas três palavrinhas elas fazem parte desse tempo, tá? Então, aí no caso, né, quando a gente fala assim, passado e o presente, o que elas representam para você? Bom, como o passado já foi mencionado lá na atividade anterior, estão lembrados? Então, agora, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia do presente. Por isso, né, eu vou perguntar a vocês, o que está acontecendo no presente? O que vocês estão fazendo agora, nesse exato momento? Ah, entendi. Vocês estão assistindo uma aula de história. Então, esse é o presente. Tá certo? É entendido agora? Então, o passado foi o ontem, né? O que aconteceu, mas o presente que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Vocês estão tendo uma aula de história. Então, isso é presente. Tá bom? É entendido, então? Bom, então, nós vamos agora acompanhar a leitura desse pequeno texto aí. Diz assim: as palavras ontem e hoje são utilizadas para falar sobre o tempo, né? Como nós aprendemos lá, ontem quer dizer o passado e o hoje quer dizer o agora, né? Que é o presente. Bom, para falar e lembrar do tempo, meus amores, o que precisa? Que passou, utilizamos as palavras ontem, passado ou antigamente. Já as palavras presente, né? A palavra presente é utilizada para falarmos do que estamos vivendo hoje. É entendido? Bom, então, só revisando, relembrando. Passado é o que aconteceu ontem. Presente é o que está acontecendo hoje, que é exatamente o que vocês estão fazendo, uma atividade, assistindo uma aula de história. Isso é algo presente. Bom, então eu quero que vocês observem aí essas duas imagens, né? Eu vou ler aqui a legenda, observe bem. Olha só, na primeira imagem tem assim: sala de aula de 1922. Eita, né? A fotografia ainda era preto e branco. E temos uma imagem da sala de aula de 2017. Olha só que diferença. Olha como é que as crianças estão sentadas, a farda, né? O penteado dos cabelos. Ó, como é que era as mesas, né? Não tinha, sentava em bancos, né, para assistir às aulas. Bom, então aí eu pergunto a vocês, né? As duas imagens retratam a mesma coisa? Sim, né? Retratam a mesma coisa.
pois as duas retratam o quê? Uma sala de aula, tá certo? Então, que imagem mostra uma sala de aula do passado mais distante? Qual é? A imagem 1 ou a imagem 2? Bom, é a imagem 1, né? A imagem 1 mostra como é que era, né? A escola lá no passado, tá certo? Bom, então, diante disso, eu quero que vocês respondam essa questãozinha que temos aqui, né? Onde que vocês possam responder marcando o X de acordo com o que está falando aqui, né? Então, na primeira tem assim: observe as imagens e assinale no quadro o que é semelhante, ou seja, o que é do mesmo jeito, e o que é diferente entre a sala de aula do passado e a mais próxima do presente, certo? Bom, então vocês vão observar essas duas imagens e depois dessa observação vocês vão marcar um X naquilo que é semelhante, naquilo que é diferente, tá bom? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. E feliz Dia das Crianças!